Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui. Eu queria dizer uma coisa muito importante para você. O Brasil já tem hoje, no dia que estou gravando esse vídeo aqui, dia 17 de junho de 2022, pelo menos 5 casos confirmados de varíola do macaco, que é uma doença que pode ser grave, levando até a morte. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero explicar para você quais são os sinais que você tem que prestar atenção, que você pode estar contaminado ou alguém perto de você pode estar contaminado com varíola do macaco. E eu queria saber se você nasceu antes de 1971. Se você nasceu antes de 1971, provavelmente você tem uma marquinha ou no braço ou na perna esquerda da vacinação, que a vacinação até 1971 da varíola humana, né, não a varíola do macaco, era obrigatório. E essa varíola do macaco é muito parecido, o vírus que causa varíola é muito parecido com o vírus da vacina humana. E por que era obrigatório? Porque a varíola humana era um grande problema. Ela contaminava pessoas no todo mundo e tinha 30% de mortalidade, ou seja, a cada 10 pessoas que pegavam a varíola humana, 3 iam morrer. E por isso que em 1904 a vacinação foi obrigatória em todo o Brasil. Então foi um programa que foi desenvolvido pelo pesquisador Oswaldo Cruz, que é um pesquisador muito importante na medicina, e em 1904 essa vacinação se tornou obrigatória. Como era algo muito novo, né? No início do século, obrigar a vacina, teve muita revolta, a população tinha medo, muita gente ficava constrangida porque a vacinação era feita na rua, então as mulheres tinham que mostrar o braço, mostrar a perna, levantar o vestido na rua, era algo muito constrangedor, e teve uma grande parte da população que começou a se revoltar contra isso, criaram grupos, inclusive dentro dos militares tiveram grupos que lutavam contra essa vacina, e isso foi escalonando, foi aumentando e teve uma grande revolta da vacina. Milhares de pessoas foram às ruas, derrubaram bondes, viraram bondes, tocaram fogo, invadiram delegacias, órgãos públicos, quebrando tudo, e foi uma grande guerra no Rio de Janeiro, em 1904, que era a capital do Brasil. A capital não era Brasília, era 1904, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, e o resultado dessa revolta em combate com o exército, com a polícia, nesse momento que o Rio de Janeiro ficou em estado de sítio, foi mais de 30 mortos, 110 feridos e mais de 461 pessoas que foram deportadas, foram expulsas do Rio de Janeiro e foram para o Acre, né, uma região que tinha uma pouquíssima população. Então, só para ter uma ideia, naquela época o Rio de Janeiro tinha 800 mil habitantes, não é nem perto do que tem hoje. Imagina o Acre, que era muito desabitado. E em 1980, a varíola humana foi considerada erradicada do mundo, ou seja, não existiam mais casos da varíola humana no mundo, o que é muito importante. Por quê? Porque se você foi vacinado, ou se você nasceu antes de 1971 no Brasil, provavelmente você foi vacinado, e 85% das pessoas vacinadas têm a proteção também contra essa varíola do macaco. Então, a varíola que foi observada, essa varíola do macaco, foi uma doença muito mais moderna, que já tinha sido há muito tempo observada em macacos de laboratório, mas o primeiro caso em humano foi visto na África, na República do Congo, em 1970. Eles viram que essa varíola estava atingindo pessoas na África, que tinham proximidades com os macacos, né, que passavam esse vírus para os humanos, e começou a morrer muita gente. Mas foi somente em 2003 que, pela primeira vez, essa doença, a varíola do macaco, foi registrado fora do Congo, fora da África, né? Já tinha atingido outros países da África. E o surto ocorreu nos Estados Unidos, com algumas pessoas que tinham um animalzinho chamado cão de pradaria como animal doméstico. O cão de pradaria não é um cão, é um animalzinho mamífero, roedor, né? Muito parecido com um esquilinho, um pouquinho mais gordinho, e essas pessoas foram contaminadas pelo cão da pradaria e poderiam também contaminar uma às outras. E quais eram os sintomas clássicos dessa varíola do macaco? Então, quando foi observado esse surto já em 2003, os sintomas eram
os clássicos de uma gripe normal, então febre, fadiga, né? O cansaço, mal-estar, dor de cabeça, dores na musculatura e por aí nada de diferente de uma gripe normal. Só que ela era acompanhada de coceira intensa, a pessoa começava a se coçar, tinha aumento de gânglios, né? Aqueles nódulos que podem aparecer, por exemplo, na região cervical, aqueles caroços, né? Que o pessoal chama de ínguas, né? E também tinham as erupções cutâneas. O que é isso? Eram feridas na pele, que eram bolhas que podiam estourar e formar úlcera naquelas feridas na pele. Essas feridas podiam dar nas mãos e ela era um contaminante. Se você tinha feridas, você estava contaminando também pessoas. Só que essa varíola nova, que foi observada agora em 2022, ela tinha muitas vezes os sintomas diferentes. Não tinha esse mal-estar comum no início da varíola do macaco e podia aparecer direto essas lesões cutâneas. Então podia aparecer essas bolhas na pele sem você sentir nada diferente e muitas vezes essas bolhas apareciam na região perineal, perto do pênis, da vagina ou em volta do ânus, na região que a gente chama de perianal, né? Em volta do ânus. Então, se você tem lesão, você tem que buscar um médico para fazer um exame. Qual é o exame? É o PCR. O PCR é o único exame que você pode fazer para realmente saber se você tem a varíola do macaco. Então, você sabe que tem um PCR para o Covid, que a gente faz com o suavezinho, aquele cotonete que a gente pega e testa o PCR, que é um exame muito específico para a Covid. Também tem o PCR para pesquisar a varíola do macaco. Só que o seguinte, você pode ter contato com uma pessoa ou até com uma superfície que foi contaminada por essa pessoa e pode contrair a doença, mas isso não é momentâneo. Ela pode durar, o aparecimento dessa doença, depois que você tem contato com alguma pessoa ou alguma superfície contaminada, de 5 a 21 dias, ou seja, até 3 semanas para surgir os sintomas. Então, chegou 3 semanas, você já nem lembra se você teve contato, onde você estava, e você pode aparecer esses sintomas da varíola do macaco. E a boa notícia é que, como eu falei, a mortalidade da varíola humana, aquela que atingiu o mundo no início do século XIX e também no final do século XVIII, era 30%. Ou seja, morria 3 em cada 10 pessoas infectadas. Só que essa varíola do macaco, que começou na África, no Congo, em 1970, ela tinha uma mortalidade menor, em torno de 10%. Ou seja, a cada 10 pessoas, apenas uma morria pela varíola do macaco. E essa que está fora da África, a que está no Brasil, que está na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, ela tem uma mortalidade ainda menor, porque já é uma mutação do vírus, o vírus está um pouco diferente. E a mortalidade é apenas de 1%, ou seja, a cada 100 pessoas, apenas uma morre de varíola do macaco. Qual é o problema dessa doença? Qual que é a gravidade? A gravidade é que ela pode atingir o sistema nervoso central, o seu cérebro, causando uma inflamação que a gente chama de encefalite. A encefalite realmente pode levar à morte. Então, lembre-se sempre, se você tem alguma ferida, começou a surgir algumas bolhas na sua pele, se você não sabe o que é, pode ser na região perianal, pode ser nos braços, nas pernas, muito importante você ir no médico, porque estão crescendo os números de casos de varíola do macaco no Brasil. Se você gosta de conteúdo de saúde, eu já queria pedir para você se inscrever nesse canal, então se inscreva aqui, vai ser muito bem-vindo para você aprender mais sobre saúde, curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, Instagram, porque assim você está me dando uma ajuda que é gratuita e eu agradeço muito porque você está me ajudando a crescer esse canal, a compartilhar esse conteúdo de saúde que poucos médicos também sabem, né, da parte da medicina integrativa, medicina regenerativa, para pessoas, e você pode aprender na sua casa e compartilhar com seus amigos para ter uma vida com mais qualidade, tá bom? Muito obrigado, peço para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.